uma escolha muito difícil. Essa frase é um resumo da estratégia da mídia hegemônica para emplacar, alavancar Flávio Bolsonaro, que tem o brilho de uma vela apagada e que agora concorre à presidência do Brasil e está ao lado de uma das figuras políticas mais importantes e centrais da história brasileira. É ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo isso com o distanciamento de quem não é um entusiasta do Partido dos Trabalhadores, tampouco acha o Lula um candidato ideal. Mas a estratégia de equiparar os dois candidatos como se eles fossem equivalentes de alguma forma é tão absurda, mas tão absurda, que está fadada ao fracasso. Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. Por conta de um pedido de um seguidor, Glauco Tavares de Castro, e o atual cenário político que é bem conturbado, eu decidi dar uma pausa na série de vídeos sobre a história do Brasil e comentar um pouco sobre atualidades, sobretudo política, já que estamos em tempo de eleição. Antes que possamos começar, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Mas antes de fato que possamos abordar o porquê esses dois candidatos não são equivalentes, vamos falar um pouco do passado, vamos voltar à fita. Lula é um social-democrata com uma trajetória digna de filme. Goste você dele ou não, é inegável. O cara tem projeto, tem história. Ele é simplesmente o maior político da história brasileira desde Getúlio Vargas. E alguns historiadores e sociólogos argumentam que o próprio Lula é ainda maior do que o próprio Vargas. Exatamente porque Vargas basicamente humanizou as relações de trabalho no Brasil diante de um contexto e diante de uma pressão popular imensurável. Ou seja, ele foi obrigado a dar direitos à população. Já no caso de Lula, a gente vê uma certa iniciativa. E os feitos são impressionantes. Ele e seus aliados foram capazes de erradicar a fome no Brasil e acabar com boa parte da miséria através de programas como o Bolsa Família. E ainda tiveram um papel determinante em incluir as camadas mais pobres da população brasileira nas universidades, através de programas importantes como o SISU e o ProUni. E ainda foram capazes de democratizar o crédito. Eu não tenho ideia da idade que você aí de casa tem, mas fato é, antes do Partido dos Trabalhadores, pobre não tinha cartão de crédito, não havia crédito para a população de baixa renda. Não havia essa de parcelar. Ou você tinha o dinheiro, ou você não tinha. E se você não tivesse, você não consumia. Isso foi um marco, pois permitiu que os brasileiros de baixa renda, isto é, a maior parte da população brasileira, tivesse uma oportunidade real de consumir coisas que antes era impossível. Falando assim, até parece que sou um fã do cara. Até parece que tá cheio de posters do Lula. Até parece que tem um altar do cara aqui para quem eu rezo e faço oferendas. Mas não, muito longe disso. A minha intenção aqui é apenas traduzir a imensidão e a importância histórica e política de um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Entretanto, os tempos de glória ficaram no passado. Muitos políticos e muitos empresários foram presos. O próprio Lula foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi preso. Entretanto, a farsa durou pouco, pois houve a Vaza Jato. A Vaza Jato foi um escândalo jurídico imensurável. Foi basicamente o momento onde o site The Intercept Brasil revelou que um hacker mandou informações para eles de que havia invadido o celular de procuradores e juízes envolvidos no julgamento de Lula, mostrando basicamente que todos eles estavam condicionados, estavam se esforçando, estavam atuando juntos para prenderem Lula, desrespeitando uma série de regras e uma série de leis muito importantes, o que levou com que o ministro do STF, Edson Fachin, anulasse a condenação e soltasse o Lula. Entretanto, os tempos agora são outros, pois metade da população brasileira o odiava e a outra metade o queria de volta no poder. Para piorar, tanto o juiz Sérgio Moro, que julgou o Lula, quanto o procurador Deltan Dallagnol, que o acusou formalmente em um PowerPoint fajuto, saíram para a política. Atualmente, o Deltan Dallagnol se encontra inelegível e eu espero com a bondade de Deus que continue assim. Mas o pior disso tudo é que o Sérgio Moro não só virou um político, ele virou um político do governo seguinte que se aproveitou da prisão de Lula para entrar no poder. Ou seja, ficou parecendo que ele queria entrar na política, mas que antes precisava derrubar o Lula.
Um pouco antes de tudo isso acontecer, a Dilma governou o Brasil, e o governo dela não foi dos melhores. O Brasil entrou numa crise econômica da qual a própria Dilma não foi capaz de segurar, e para piorar, ela confrontou a elite agropecuária ao propor uma reforma industrial completa no Brasil, o que fez com que essa galera movimentasse os pauzinhos. Isso tudo se traduziu no impeachment da Dilma Rousseff, num processo forçado de retirada dela. Na época, se acusou a Dilma de pedaladas fiscais, mas na verdade não foi por isso que tiraram ela. Exatamente porque pedaladas fiscais é algo que todos os presidentes cometem, mas só a Dilma pagou por isso. Ou seja, eles queriam tirar ela por outros motivos. Mas para piorar, veio o governo Temer, que tratou de destruir o resto do Brasil. Basicamente, aprofundou a crise econômica e ainda fez uma reforma trabalhista que deveria ser considerada um crime nacional. O país entrou em chamas, a crise econômica bateu lá em cima, o combustível estava caro, o custo de vida disparou e o Brasil entrou numa crise política, social, econômica e até moral, da qual nunca mais saímos. Ali, entre o cansaço de uns e o oportunismo de outros, o poder do Brasil mudava de mãos. No meio de tudo isso, um político de baixo clero como Jair Bolsonaro se destacou e se apresentou à população brasileira como um messias. Seus discursos violentos e fascistas conquistaram a população brasileira através de uma raiva, revolta e uma suposta moralidade. Porque projeto mesmo, seremos sinceros, ele nunca teve. O que se viu por ali foi uma das gestões presidenciais mais terríveis e desastrosas de toda a história brasileira, se não a pior. O Brasil voltou para o mapa da fome, a miséria saltou os olhos, as pessoas ficaram com medo e muitas se armaram, e a violência política saltou de um jeito que nunca antes aconteceu em toda a história nacional. As fake news começaram a tomar conta de tudo, e você não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar por você mesmo, e você verá a verdade com seus próprios olhos. Mas o pior de tudo foi o auge da pandemia de Covid-19 e a descrença de Bolsonaro na letalidade da Covid-19, que transformou o Brasil em um cemitério a céu aberto. Mais de 700 mil brasileiros morreram. E a ironia cruel apontada por analistas é que o próprio Bolsonaro selou a sua futura derrota presidencial porque convenceu muitos de seus eleitores de que a Covid-19 não passava de uma gripezinha, levando muitos deles a se expor e a morrer de Covid-19. Isso pode parecer teoria da conspiração para alguns de vocês, mas fato é, a verdade está aí. Hoje há dados que comprovam essa tese. Afinal de contas, as cidades com mais mortos eram também as cidades do Sul, a parte mais bolsonarista do país. E por mais desprezível que Bolsonaro aparentasse ser, ele tinha algo que a maioria dos políticos tradicionais brasileiros não tinham: personalidade. Autêntico para alguns, detestável e horrível para outros. Para alguns, ele era o corajoso que falava a verdade na cara do sistema, e para outros, ele era o imbecil completo que só falava merda. Muitos analistas sustentam hoje que Lula só foi parar na prisão para que Bolsonaro tivesse alguma chance real de se tornar o vitorioso em 2018. Tese essa que eu pessoalmente compartilho. Afinal de contas, se o Lula tivesse disputado em 2018, ao invés do Fernando Haddad, cuja simpatia e carisma se equipara de uma porta, bom, Lula teria vencido e o bolsonarismo jamais teria passado de um sonho distorcido, de uma ideia maluca e ridícula, que jamais teria ganhado as cores da realidade. Bolsonaro teve o seu governo, contou com muitos apoiadores. Em 2022, ele disputou as eleições com Lula e quase venceu, chegou muito perto. E olha que o cara tentou, viu? Ele ameaçou pessoas, tentou fechar o STF, fez de tudo e até impediram com que eleitores nordestinos, historicamente conhecidos como votantes do PT, votassem. E ainda assim, terminou derrotado. E para piorar, como o mau perdedor que é, ainda tentou dar um golpe de Estado, fracassou e foi condenado a 27 anos de prisão. E o único erro com essa afirmação é que ele só foi preso e julgado por golpe de Estado. Por todos os outros crimes que ele cometeu, por estar envolvido em corrupção ou até atuação genocida na pandemia, ele não foi julgado, o que na prática permitiu um trunfo para a mídia brasileira usar a desculpa de que o Bolsonaro foi sim preso por golpe de Estado, mas o Lula não. O Lula é corrupto.
O próprio Bolsonaro usou muito dessa pauta, ele se elegeu muito no combate à anticorrupção e essa moralidade que ele nunca teve. O problema aqui é que ele não é associado à corrupção que o mesmo praticou. Ele ainda tem essa áurea falsa de que foi honesto e de que é diferente de outros, quando na verdade é exatamente igual, e terminou como a maioria dos políticos, preso e com um legado ainda pior do que já tinha. Acho que ele nunca mais vai poder chamar o Lula de ex-presidiário. Mas quando tentam projetar essa mesma relevância de Bolsonaro no filho em Flávio Bolsonaro, desculpem, mas a resposta é um sonoro não, absolutamente não, não há sentido lógico. Flávio Bolsonaro ainda é menos do que o pai, ele não tem nem sequer personalidade, nem mesmo uma detestável pra gente odiar. Ele é o cara que vai no rolê e que ninguém lembra que esteve lá, ninguém lembra que passou. De todos os candidatos da extrema-direita, o PL teve a capacidade de escolher o mais enrolado, para não dizer coisa pior. O cara transpira crime aos quatro ventos. O envolvimento dele com as milícias do Rio de Janeiro é o segredo mais mal guardado do Brasil. É foto com miliciano, é homenagem a matador de aluguel, o cara condecorou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, grupo de extermínio que matou a vereadora carioca Marielle Franco em 2020. Quando isso foi interessante para órgãos midiáticos como a Globo, isso foi destacado. Agora que ele se tornou a única opção, ele é dado como inocente, ninguém mais fala disso. Ninguém fala mais das milícias, ninguém mais fala das rachadinhas, ninguém mais fala das lojas de chocolate que o cara tinha e que recebia quantias monumentais de dinheiro. Parece que todos se esqueceram que o próprio Bolsonaro disse, o cara disse em voz alta para repórteres gravar que ele aparelhou a Polícia Federal para impedir que seus filhos fossem descobertos em novos casos de corrupção. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Fato que mais tarde levou o Sérgio Moro, que prendeu o Lula no passado, a se retirar do governo. O Moro é um canalha para a esquerda e agora um traidor para a extrema direita. Aonde é que isso vai parar? Tentar vender Flávio Bolsonaro como um político já é ridículo. O cara é o ápice da mediocridade. Agora, tentar vendê-lo diante de figuras como Lula é impensável. É uma estratégia política e midiática ridícula de tão burra. É um insulto a toda a inteligência nacional. Nenhum dos mini Bolsonaros possui carisma, simpatia, inteligência ou relevância histórica e política para se equiparar a Lula. Entretanto, se você acompanha as notícias, já sabe que ele tá ali, ó, colado, quase vencendo o Lula. Então, como isso é possível? Será que estão mentindo pra gente? Não, não estão. A explicação nem é tão complexa assim. Flávio Bolsonaro só ocupa a posição privilegiada que ele tem hoje, ameaçando Lula na corrida presidencial, porque ele é o candidato da burguesia, porque ele é o candidato do agro, dos empresários e de toda essa gente rica que controla o Brasil. Gente que tem poder de verdade e que não vai medir esforços em investir em sua campanha. Essas pessoas têm interesse porque sabem que podem e que vão lucrar muito com a política. Obviamente não vão apoiar Flávio Bolsonaro de graça. E como a ficha de Flávio Bolsonaro é imunda, eles tentam sujar a da esquerda ou no mínimo de seus associados. Há um tempo atrás, a extrema-direita fez de tudo, fez uma algazarra do caralho para investigar o filho do Lula. Ele foi investigado, houve uma baita propaganda em cima disso, como se o PT tivesse orquestrado tudo e no final não encontraram nada. Não houve pedido de desculpas, mas a propaganda antipetista foi mágica, foi brutal. Fizeram com maestria. Não sou eu o defensor não, se o cara fosse culpado, eu ia ser o primeiro que ia estar aqui falando. Só que não encontraram nada. Entretanto, mais uma vez, o desgaste político foi muito assertivo. E depois, a Globo ainda teve a cara de pau pela 50ª vez em sua história em divulgar um PowerPoint mentiroso associando o Lula ao esquema do Banco Master. Algo que não só está errado, como a própria emissora pediu desculpas um dia depois. Basicamente, foi mais um engano de muitos que acometeram o Lula. Eu, se fosse o Lula e vencesse de novo, iria regulamentar as mídias, porque isso é palhaçada. Outra coisa que impulsiona Flávio Bolsonaro, mesmo o cara sendo um completo banana, é o antipetismo brutal. Aquele sentimento cego de raiva e ódio de quem votaria no próprio demônio se pudesse, antes de cogitar Lula nas urnas.
Ou seja, a pessoa pode até não gostar do Flávio Bolsonaro, pode até achar ele sem graça e meio pau mole, mas ela vai votar nele, porque ela odeia o Lula. A maioria dos analistas hoje acreditam que o sucessor óbvio era Eduardo Bolsonaro, porque afinal de contas era o mais desenrolado de todos, era o mais comunicativo, o mais assertivo e o mais perto que o clã Bolsonaro tinha de um ideólogo. Estava anos-luz ainda de ser inteligente, mas fato é, tinha mais presença. Entretanto, Eduardo Bolsonaro deu um passo maior que a perna, foi para os Estados Unidos e pediu pessoalmente ao presidente americano Donald Trump que invadisse o Brasil, que fizesse uma interferência militar ou econômica, para atrair a população brasileira. E tudo para quê? Para soltarem o pai dele, um criminoso, um genocida, um corrupto e um golpista. A direita tinha opções reais, figuras com mais densidade eleitoral, pessoas que eu mesmo não gosto, mas que eram mais relevantes, como a Michelle Bolsonaro ou então o Tarcísio de Freitas. Ambos eram infinitamente mais populares que o Flávio. A própria Michelle construiu uma base evangélica fervorosa, a mesma base que definiu a derrota do marido em 2022. E os caras vão e escolhem o candidato mais sem graça que eles tinham. Nós vamos nos atentar com um pouco mais de sensibilidade do porquê Flávio Bolsonaro não é uma opção que sequer deve ser considerada a presidência do Brasil. Para quem não se recorda, no dia 25 de agosto de 2016, Flávio Bolsonaro participou de um debate na Band, se eu não me engano. Ele era um dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro e ele foi confrontado por uma pergunta de uma jornalista e ele ficou tão nervoso por não saber como responder que ele passou mal. O nervosismo foi tanto que o cara se cagou. Bom, agora resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu estou abaixo da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. E embora isso seja muito engraçado, isso seja muito hilário para alguém do meu espectro político, isto é, sou um comunista assumido, sou um marxista-leninista com muito orgulho, isso não é deboche, isso é uma simples análise da realidade material. Como alguém que não tem base para responder uma simples pergunta jornalística vai não só debater com Lula, mas muito pior, vai governar o Brasil. Gente, na primeira crise o cara se caga ou infarta e o Brasil fica sem presidente. Não tem sentido lógico, falta maturidade, falta base, falta estabilidade emocional. Flávio Bolsonaro não aguenta a pressão, não tem culhão suficiente para segurar o rojão. Se tudo continuar como está indo, a direita mantê-lo como candidato e ele continuar com essa mesma conduta apagada, o que veremos quando se aproximar da eleição não vai ser um debate não, vai ser um massacre. A mídia hegemônica, percebendo que o extremismo de Jair Bolsonaro esgotou a paciência do mercado, das instituições e de boa parte do povo brasileiro, salvo a muitos de seus seguidores, tenta agora travestir o filho, o Flávio Bolsonaro, como um candidato moderado, como alguém mais tranquilo e mais simples, longe do extremismo e da violência que o pai dele evocava ao exaltar a ditadura e um comportamento tão violento. O problema é que o próprio Flávio Bolsonaro não só não assume essa narrativa, como sabota ela. Ele mesmo já disse que é um Bolsonaro que vai continuar o legado do pai integralmente. E segundo motivo e principal do porquê ele seria um péssimo presidente para o Brasil, as suas ideias são terríveis. Logo mais, o seu governo só pode ser ruim. Muitas vezes, as ideias da extrema-direita chegam até nós, meros populares, em conceitos sedutores. Vêm através de ordem, liberdade, religião, família, tradição, santidade, tudo isso. Mas quando você abre a caixinha, quando você abre a sacola, você encontra projetos de leis terríveis que vão contra as necessidades da classe trabalhadora do Brasil. É a liberdade que isola, é o mercado que exclui. Uma prova disso é que hoje o povo brasileiro quer o SUS fortalecido como ele nunca foi em sua história. Mas a agenda da extrema-direita que o próprio Flávio Bolsonaro assume é uma gestão que vai sucatear os serviços públicos, como as escolas públicas ou então hospitais públicos, para vender planos de saúde, para vender o hospital privado, para vender as escolas particulares, enquanto todo o resto, para quem não pode pagar, fica cada vez pior.
O interesse do povo brasileiro é a preservação energética e a preservação dos recursos nacionais, de forma que sejam usados para o nosso bem. O próprio Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos alguns meses atrás, de um evento mundial da extrema-direita, e basicamente disse que o Brasil é a resposta que os Estados Unidos precisa para não depender da China dos recursos naturais. Because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Traduzindo, o Flávio Bolsonaro quer dar de bandeja tudo que o Brasil tem de valioso, como as terras raras, para os Estados Unidos, e em troca receber uma ajuda nas eleições, isto é, uma intervenção. O brasileiro hoje busca por dignidade e direitos, muitos dos quais já existiam antes que os Bolsonaros entrassem no poder. Eles querem transformar o trabalhador brasileiro em um empreendedor de si mesmo, traduzindo em um trabalhador ultra explorado, ultra precarizado, sem nenhum direito, sem nenhuma rede de apoio ou estrutura, sem nada. É a destruição completa da CLT. O próprio Flávio Bolsonaro já disse que é a favor da continuidade da escala 6x1. Só até aí já é motivo suficiente. Na verdade, só com isso aqui já é o suficiente pra gente dizer que o cara está contra a classe trabalhadora do Brasil. Como é que o cara tem a cara de pau de aparecer na televisão, dizer que é um candidato à presidência do Brasil e se posicionar contra a uma pauta que a maioria esmagadora dos brasileiros são a favor? Ele nem foi eleito e já articula que, se caso acontecer, ele vai acabar com a reeleição. Uma manobra clara e muito evidente para impedir que Lula volte ao poder no futuro. Ele fala em reduzir gastos públicos, mas fica a pergunta: reduzir o quê? O que ainda resta para cortar em um país onde os serviços essenciais já foram sucateados pelo pai dele e por seus herdeiros ideológicos que hoje sentam no Congresso? A extrema-direita se acadela com muita facilidade. É a extrema-direita mais entreguista que eu já vi em toda a minha vida. As pautas de Flávio Bolsonaro são as seguintes: ele quer cercar o STF, ele quer basicamente dar tudo de valioso que o Brasil tem para os Estados Unidos de bandeja, como se não fosse nada, e terceiro, libertar o pai. É uma agenda baseada em vingança institucional e proteção familiar, não em um projeto de nação. Portanto, para a mídia hegemônica eu digo não, definitivamente não é uma escolha muito difícil. Na verdade, a escolha é bem óbvia. A tentativa de equiparar os dois é de uma desonestidade intelectual imensurável. E eles fazem isso não porque são burros, eles fazem sabendo das consequências. Fazem isso projetando seus interesses, porque sabem que tem muito a ganhar com um candidato de extrema-direita no poder. Então, de um lado, temos um político com história e projetos, e do outro, um herdeiro político que só quer restaurar um legado de miséria e retrocesso. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Se foi o caso, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, e esse foi o vídeo de hoje. Até mais, pessoal. É nóis e fui!